A parábola da candeia, Marcos 4, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que vocês medem, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí. Título da mensagem essa manhã, uma palavra só: luz. Como deveria ser. Afinal de contas, há milhares de anos, a luz encanta os homens. E não é para menos. Afinal de contas, a primeira palavra que Deus disse na criação do mundo foi: haja luz. O movimento que tensionava libertar o homem através do conhecimento e da inteligência também é conhecido como iluminismo. Então tudo tem que ver com luz. A luz, inclusive, foi imortalizada nas rodas de samba, na música As Mariposas, de Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa dizia que as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada, em volta da luz, para se esquentar. E quando eu era criança, eu vi muito desse fenômeno na roça. Via lá os postes de luz iluminando e as mariposas ali ao redor da luz para poderem se esquentar. A luz encanta, a luz atrai, ela é assim. E o meu próprio filho acordou essa semana, numa terça-feira, não sei porquê, acordou 6 horas da manhã, falando: lanterna, lanterna, quer lanterna, lanterna, papai, lanterna. Pedindo uma lanterna, pedindo luz. Aonde ele viu, não sei, mas ele pediu uma lanterna e não descansou, senão quando eu peguei na mão dele e fui até o Franzana, ele escolheu a cor da lanterna dele, a gente comprou a lanterna e ele ficou brincando com ela a semana inteira. Dorme com a lanterna, almoça com a lanterna, só não toma banho com a lanterna porque a gente não deixa. Se não tomava também. A luz encanta, a luz atrai. E Jesus, o nosso mestre, ele aproveitou a relevância que esse fenômeno tem na vida do homem, no coração do homem, para esboçar uma proposta diferente do que significa luz. Proposta essa que nós vamos ver agora, na parábola da candeia. E para quem não sabe o que é uma candeia, palavra um pouco antiga, não? Reconheço. A candeia, ela é a avó do lampião. Não o cangaceiro, o lampião, aquele que a gente segura assim para iluminar. Uma espécie de lanterna mais antiga. Ela é a avó do lampião. Aquele poste de luz ambulante que se parece com uma lanterna. Era muito comum para iluminar casas e casebres. Essa candeia que você levava. Em específico, a que Jesus se referia, obviamente, não era elétrica, não tinha bateria, era a base de óleo, a sua combustão era o óleo, mas isso pouco importa, isso não é relevante. Saber os aspectos que envolvem a candeia. O importante mesmo é o fenômeno luz. Esse é o ponto principal da parábola. E no verso de número 21, ele fala a respeito da utilidade da luz. Observe. Disse-lhe mais:
será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Ele fala a respeito da utilidade da luz. Qual é o seu objetivo? E para isso, Cristo traz o povo à reflexão por perguntas. Qual é o local correto para a candeia? Qual é o local correto para a luz? Aonde a luz deve ficar? Objetos só são úteis quando em local apropriado. Quando nós não colocamos o objeto no local apropriado, no lugar dele, ele não serve para absolutamente nada. Afinal de contas, eu acho que ninguém que está presente ouvindo a transmissão coloca a travesseira em cima da pia. Eu acho que ninguém faz isso. Não é apropriado, não é o lugar dele. O lugar do travesseiro é em cima da cama, embaixo da sua cabeça. Ninguém coloca a televisão debaixo da mesa. Só se for de algumas denominações falsas cristãs aí que a televisão é proibida, aí o sacerdote chega e coloca debaixo da mesa para esconder, mas caso contrário, ninguém coloca a televisão debaixo da mesa. O local dela é na parede para que todos possam visualizá-la, para que todos possam aproveitar a programação. Objetos só são úteis no lugar apropriado. Ninguém coloca um carro dentro do quarto. Carro não é para o quarto. Ou seja, irmãos, quando Deus disse haja luz, cada fator criado passou a exercer a sua finalidade. Colocou ordem no caos. Deus colocou ordem no caos. Não são objetos aleatórios, eles têm uma finalidade. Dentro disso, Cristo pergunta, aonde a luz deve ser colocada? Aonde a candeia deve ser colocada? Debaixo da cama? Ele faz um gracejo, ele faz uma brincadeira. Coloca uma candeia debaixo da cama, para ver o que acontece. Feita de palha naquela época, então queimava toda. Faz o seguinte, se você gosta de candeia debaixo da cama, se você gosta de vela debaixo da cama, coloca a vela debaixo da cama e deita na cama, para você ver o que acontece. Vai ter uns sonhos bem quentes. Vai ficar quentinho, nem de cobertor você vai precisar. Não é melhor no velador? Cristo termina. Não deve ser colocada no velador? Não é esse o local correto? Quando eu fui pesquisar o que era velador, eu fiquei impressionado. Porque para mim, velador era uma estante que você colocava a lanterna lá e deixava ela lá. Não é nada disso. Velador é uma espécie de vaso de barro que envolve a candeia. E aí você pega na haste dele e leva a candeia para onde bem entender, sem perigo. É esse objeto que envolve a candeia. É uma espécie de malinha que você coloca a vela dentro e leva ela para onde quer que você queira, para iluminar as suas atividades, para trazer luz às suas tarefas, para você poder ver aquilo que você está fazendo. Quando você coloca a candeia no velador e leva, você está iluminando as suas ações, as suas atitudes e os seus afazeres. É um objeto muito útil, o velador. Ou seja, o que quer que você estivesse fazendo, na calada da noite, o velador estaria ali com você, te fazendo companhia. Aterrorizante, não? Porque através da parábola da luz e da candeia, Cristo estava mostrando uma avaliação que deveria ser pessoal. Assim como a luz, a candeia ilumina as suas atitudes, para que você veja as suas atitudes, você precisa se atentar para aquilo que você está fazendo. É avaliação pessoal. Por mais que estivessem trevas,
Você deveria olhar bem, perfeitamente, para o que você estivesse fazendo. É a avaliação pessoal. O sentido de toda essa passagem é julgamento. E, portanto, você tem que ver muito bem aquilo que você está fazendo e por onde você está andando. É o velador, está iluminando as suas próprias atitudes. Veja, observe o que você está fazendo. Porque quando você visitar a mulher adúltera, a luz estará ali com você. Quando você for apostar às escondidas, a luz estará ali de testemunha. Quando você for bater em alguém, agredir alguém, a luz será uma testemunha contra você. O velador revela aquilo que você está fazendo para você mesmo avaliar, para você mesmo observar. A luz é testemunha de tudo aquilo que você faz às escondidas. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Caráter é o que você é quando só a luz te é testemunha. O que você está fazendo quando ninguém está olhando? Quem você verdadeiramente é? A candeia ilumina os seus passos e as suas atitudes. O que é que você me diz sobre o seu caráter? O que é que você vê? A luz está te mostrando perfeitamente o que você faz quando ninguém está vendo. Quem você é por meio daquilo que você faz. E agora que Cristo falou a respeito da finalidade da luz, que é iluminar os nossos passos, as nossas atitudes, levar a luz para onde quer que seja e, ainda que esteja em trevas, nós vamos ver o que estamos fazendo e vamos fazer essa avaliação pessoal. Agora que ele mostrou a finalidade da luz, ele vai falar um pouco sobre a finalidade das trevas, a finalidade da escuridão. Para que servem as trevas? Para que serve a escuridão? Preste atenção no verso número 22, que Cristo vai falar para todos nós para que serve as trevas. Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para vir à luz. As trevas servem para serem expostas. As trevas servem para serem reveladas. Essa é a sua finalidade, ser descoberta, desbravada pela luz. Isso não te traz temor? Deveria. Eu sei que você anda por certos lugares nessa cidade e você pode dizer, puxa, se esse banco de praça falasse. Ah, se esse carro falasse. Ah, se essas paredes falassem, certamente me denunciariam. Iam dizer sobre tudo aquilo de errado que eu faço. Ah, se esse computador falasse. Mas esses objetos, eles não precisam falar. Eles estão encobertos porque são natureza morta, não falam. Fica tranquilo, esses objetos não precisam falar. Porque a luz fala por eles. A luz fala em lugar deles. E a luz, ela está sempre presente. Ela é capaz de entrar pela menor fresta que existe e revelar tudo aquilo que você planeja esconder. Essa é a finalidade das trevas, ser revelada pela luz. A Bíblia diz que Deus é luz e que nele não existe trevas nenhuma. Deus habita na luz inacessível. Ele exerce a sua presença em
todos os lugares. Esse é o atributo da onipresença. O fato de que Deus ele exerce a sua presença em todos os lugares da terra. Não há como se esconder de Deus. Como se não bastasse, em João capítulo de número 8, Cristo diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus conhece todos os seus passos. Por isso, quando ele afirma para Natanael que antes que Filipe o chamasse, ele já o via assentado debaixo da figueira, ele está mostrando que exerce a sua presença em todos os lugares, que conhece todas as coisas. É como se Deus estivesse parafraseando o Rei Leão. Vocês se lembram do Rei Leão? Quando o pai do Simba chega lá naquele grande penhasco, e ele mostra para o filho tudo e diz o seguinte: olha, até onde a luz toca é nosso reino. Lembram dessa cena? Só que com a diferença de que Deus ele completa a frase. Ele diz o seguinte: até onde a luz toca é meu reino, mas não existe um lugar sequer que a luz não toque. Tudo pertence a Deus. Ele está em todos os lugares. Verso de número 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Considere. Reflita. Perceba. A presença de Deus não vai embora porque você ignora. Deus não deixa de estar ali porque você finge que Ele não existe ou porque você finge que Ele não está. Deus exerce a sua presença em todos os lugares e todos os seus atos serão expostos. O Deus que é luz e disse: haja luz, é o dono do reino cuja luz toca tudo que existe. Verso de número 24. Traz a sensação de que as nossas obras estão expostas diante de nós mesmos, mas também estão expostas diante de Deus. Ele começa a falar aqui sobre o julgamento. Verso de número 24. Também lhe disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que vocês medem, também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Julgamento. Dia do juízo. Dia da prestação de contas. Olha o critério que Cristo está dizendo que Deus há de utilizar. Com a régua que vocês medem, com a mesma medida que vocês julgam, vocês serão medidos. Nessas horas os fariseus devem ter olhado e falado assim: nossa, nós estamos perdidos. Porque eles julgavam os outros com uma régua milimétrica. Ninguém podia fazer nada errado, tinha que cumprir todos os rituais. Era assim que eles seriam julgados. Como é que você vai ser julgado? Você pode saber um pouquinho sobre como você vai ser julgado, observando sobre como você julga os outros. É um bom critério de avaliação. Você julga desse jeito, é assim que você vai ser julgado. E não se enganem, porque isso já aconteceu na história de Israel. 2 Samuel 12, 1 a 15. Vamos abrir lá. 2 Samuel 12, 1 a 15. Gosto dessa passagem. O que aconteceu aqui? Davi,
havia cobiçado Batseba, mulher de Urias, se deitou com ela, teve um filho com ela, mandou matar Urias e como consequência, também acabou matando o seu sogro. Foram esses os pecados de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ele escondeu seus pecados, passou meses, acreditando que ninguém descobriria. De repente o profeta Natan entra em cena e escancara o pecado de Davi diante dos olhos dele. Mas escancara sem revelar. Escancara falando na terceira pessoa. Olha o que diz o texto. O Senhor enviou Natan a Davi. E quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele considerava ela como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem é tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei casa e as mulheres do teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora, a espada jamais se afastará da sua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família eu trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os seus olhos, e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Falando de luz e trevas, verso de número 12. Porque tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo o Israel à luz do dia. É isso que quer dizer, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. O grande objetivo das trevas é só ser revelada, é só ser descoberta, mais nada. E quem deu essa sentença para Davi? Foi Deus quem deu essa sentença a Davi? Foi o próprio Davi. De acordo com a lei, só era necessário que o homem rico restituísse a ovelha e acabava ali. Digno de morte um homem desse, que restitua 4 vezes mais. E com a medida que Davi mediu, ele foi medido e acrescentado. Seu filho morreu, e da sua casa saiu o mal que militou contra ele. Traz temor, não?
Eu acho que faria muito bem para a nossa vida espiritual, nossa vida espiritual, se com frequência nós ouvíssemos uma frase. Que frase? Tu és esse homem. Tu és essa mulher. Eu acho que com frequência a gente ouvindo essa frase faria muito bem à nossa vida espiritual. Deve fazer muito bem para a vida espiritual ouvir uma fala como essa. Faz você cair na real de quem você é. De quantas vezes você é grosseiro com o pecado dos outros e é frágil com os seus pecados. E às vezes é o mesmo pecado que você vê na vida do outro e você também pratica isso. Mas você fica irritado com o pecado do outro e ignora o seu. Seria interessante, no mínimo, se naquele dia Deus te julgasse com a medida que você julga os outros, como Ele fez com Davi, como Ele fez com o homem segundo o seu coração. Deus ensina que a medida que nós devemos dar ao próximo não é a do julgamento. Deus ensina que a medida que nós devemos dar ao próximo é o perdão. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É essa medida que eu devo entregar para o meu próximo. Não o ódio, não o rancor, não a raiva, não o julgamento. Verso de número 25 nos dá maiores detalhes sobre esse julgamento. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem o quê? De acordo com o contexto que é a parábola do semeador que veio antes, e também todo esse contexto de julgamento, de repassar a palavra, ao que tem conhecimento, ao que tem espiritualidade, ao que tem maturidade na fé, mais lhe será dado. Mais responsabilidade de servir ao Senhor, mais tarefas para desempenhar ao reino, mais tarefas para desempenhar no reino, e consequentemente mais galardões, mais prêmios, mais posições no céu. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Ao que menos ouvir, ao que menos considerar, ao que menos trabalhar, ao que menos perceber a obra redentora de Cristo, o que menos se deixar quebrantar o coração, menos lhe será dado. Menos oportunidade de servir, menos oportunidade de viver para Deus e, consequentemente, nenhum galardão no céu e até mesmo a condenação eterna. Até o que tem lhe será tirado. Porque tudo sem luz não é nada. Qual é a conclusão dessa mensagem? A conclusão é que o Deus que disse haja luz, reina sobre tudo o que a luz toca. Portanto, tema. Saibam os iluministas que a verdadeira iluminação é conhecer a Cristo, a luz do mundo. Essa é a verdadeira iluminação. Saiba, Adoniran Barbosa, que as mariposas podem até girar em volta da lâmpada, mas que todo o universo gira em torno do Deus Criador. Portanto, que tudo seja para a sua honra e para a sua glória, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Cresça, meu filho, brincando com a luz, mas que ele saiba que a luz jamais brincará com ele. Tudo que se faz debaixo do sol é considerado, contabilizado, medido pelo Deus que habita na luz inacessível. Eu não estou nas suas rodas de conversa. Deus está. Eu não estou no silêncio do seu quarto. Deus está. Portanto, tema
vigie os seus passos. Enquanto a luz tocar a sua face, olhe bem, observe bem o que você tem feito, falado, a forma com que tem andado diante de Deus. Vamos orar, fecha os olhos, quero orar com você.